Eu vi na internet um vídeo de um tal professor Daniel Gontijo. Ele falando que ia entrevistar, estava entrevistando uma ex-astróloga. E sempre aqueles argumentos igual o Felipe Neto usou num vídeo dele para escrachar a astrologia. É, críticas idiotas que já estão batidas, que realmente tinha aqueles argumentos em antigos almanaques, na astrologia dos anos 80 e 90, e eles usam os mesmos argumentos, falando de pesquisas que ele nem leu direito, que ele nem entende direito, ele nem sabe o que é astrologia, e faz um vídeo falando de astrologia. A astrologia ela não precisa ser provada, assim como não precisa provar que Deus existe, não precisa provar muita coisa. Ah, a ciência, a cientologia, a ciência ela funciona muito bem em mecânica. A construção do celular, de um carro, de transmissão de dados, de energia elétrica, mas eles sempre trabalham dentro do primeiro conceito base e vão aprimorando aqueles conceitos nisso daí de construir coisas, de construir máquinas, de construir eletrodomésticos, eletroeletrônicos, essas coisas. Passou dali conhecimentos da mente, conhecimentos da alma, a ciência não tem como provar. E não é porque ela não tem como provar, dizer que não funciona, que não existe o buraco negro. Cada astrofísico tem uma teoria sobre o Einstein, tinha uma teoria, é, outros grandes astrofísicos tinham uma teoria sobre o buraco negro, mas ninguém provou, ninguém nunca foi lá, tira foto de longe, diz a galáxia de não sei quantos bilhões de anos, a mais velha do universo. Mentira, ele não sabe que idade a galáxia tem. Ah, é porque mediu a luz, as cores, isso e aquilo. Mentira, a NASA mente o tempo todo porque precisa de dinheiro, de investimento para fazer os seus satélites e ali emprega bilhões e bilhões que dão empregos a cientistas focados em Marte, focados nisso, naquilo, e aqui não sabe interpretar quando vai ter um terremoto, não sabe interpretar quando vai ter um maremoto, são pegos de surpresa a vida passar meteoro aí que eles nem viram. Então não existe ciência infalível, não existe uma ciência que chegou num ponto para querer contestar isso ou aquilo. Se a astrologia não funcionasse, ela não persistiria o tempo a tantos ataques brutais durante 5, 6 mil anos de raciocínio lógico da astrologia, que foi ali, foi colocando ela numa lógica de quantidades de signos, de astros, de forma de interpretar. E uma astróloga eu vi dizendo, numa entrevista, ela dizendo, a astrologia ela vai interpretando com que ela vai vendo a sua realização prática. Não, não é só isso não. A astrologia ela foi sendo montada, manuais e tudo mais pelas editoras. Marte em tal signo, signo em tal casa. Não foi só uma questão lógica, não. Muitas revelações foi a nível sobrenatural. Sonhos, visões, pessoas que tinham mediunidades que nem Edward Cayce, assim como John Dee, muitas pessoas que estudaram de forma sobrenatural, com intuição e com auxílio sobrenatural. Não foi só observando se a lua estava em tal signo, acontecia tal evento. Não foi só assim não, até porque nem sempre os eventos acontecem da mesma forma. A lua num signo hoje, ela volta para a mesma posição amanhã e não vai acontecer mais a mesma coisa do mesmo jeito não. É nisso que os manuais eles perdem as validades. É só uma base para você começar a estudar. Mas não quer dizer que porque Plutão esteve em signo em tal século que vai acontecer a mesma coisa. Era uma outra cultura, era uma outra época, o povo pensava de uma outra forma. Então, não é só observação astrologia, não. É revelação também. Ela é uma revelação mística e divinatória. Assim como o jogo do Ifá para os Yorubás, assim como a geomancia, assim como a cabala, ela não depende de comprovação científica, ela não quer dizer se funciona. Os mesmos argumentos do Felipe Neto que dizia, não, é por causa da lua influencia as marés, é porque mandou interpretar, fez um estudo e o signo combina para todo mundo se identifica com aquele mapa. São argumentações ridículas, fica com um risinho no canto da boca, chamando de troço sem conhecer, falando de astrologia sem conhecer. É igual a pessoa que não conhece de medicina, falar de medicina. A pessoa que não conhece de biologia e querer falar de biologia. Cada um no seu quadrado. Não é ex-astrólogo, eu nunca conheci ex-astrólogo.
Ah, eu me converti. É porque ele nunca foi astrólogo de verdade, não conheceu a magia que encanta, que é o verdadeiro astrólogo, quando entra na astrologia, é um aprendizado pro resto da vida, e ele não vai ser ex-astrólogo nunca, se ele for um astrólogo de verdade. Conheci vários astrólogos, acompanhei o trabalho. Eu iniciei a astrologia pelo trabalho do brilhante astrólogo de Caruaru, Vicente Vitorino de Mello, que se estudou pelo Instituto Santista de Astrologia, e ele morreu sendo astrólogo. Essa pessoa que se diz ex-astróloga é a mesma coisa. Ah, ex-pastora. É a vida eu ver entrevista nas igrejas, especialmente na Universal, de dizendo, ah, vamos entrevistar uma ex-mãe de santo. Ela nunca foi mãe de santo. Ela entrou naquele mercado ou por simpatia, ou porque foi levada, ou por uma experiência, ou por curiosidade. Como eu já disse, a astrologia não é para todo mundo, a Umbanda não é para todo mundo, o tarô não é para todo mundo. Se mete por curiosidade, porque quer se meter, porque vai na onda, Maria vai com as outras, mas não tinha o dom. Você tem que ter o dom, tem que ter a vocação e você tem que ter o chamado divino. Então, é uma série de fatores para você ser astrólogo. Se for astrólogo de verdade, você nunca vai ser um ex-astrólogo, nunca. Pode ter alguma coisa que faça você parar de querer trabalhar, mas você sempre vai gostar do tema, sempre vai ler, é um dom desde criança. Não aprendi em curso, não. Eu comecei a gostar de astrologia quando eu era pequeno. Eu lia os almanacs do Vicente Vitorino de Mello, eu lia Almanaque do Pensamento, e era uma coisa, um chamado natural. É por isso que muita gente faz curso nas escolas em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, e muitos não vão à frente porque vão por modismo, porque querem achar um meio de ganhar dinheiro, ou porque querem testar a astrologia. E muita gente vai fazer um mapa e não acha a resposta, porque não era para ele fazer o mapa. Eu já disse, a astrologia não é para todo mundo, é um conhecimento sagrado. É por isso que em tempos antigos o rei tinha um astrólogo que só lia para ele, ou para algum nobre que ele deixava ler. Para ler para os plebeus, para ler para o povo, aí é os astrólogos do povo. Porque a astrologia é um conhecimento, é como você dá pérola aos porcos. Ou seja, é o ouro para quem tem o merecimento daquele ouro. Se você está precisando de uma consulta, os seus guias, a sua intuição, o seu ori, o seu mestre interior, ele vai chamar. Agora, se você vai só porque a vizinha indicou, ah, o teu marido tá pulando cerca, vá lá no cartomante e tal. Ela, ah, eu vou lá ver se dá certo, é coisa do demônio, mas eu vou lá. Não, não vá não. Não vá não. Não vá por, por dica, não vá por querer testar o cartomante, o astrólogo, o sacerdote. Não vá não. Só vá se for um chamado natural. Fica xingando, fica desfazendo, mas na hora que precisa quer achar resposta, você não vai achar resposta não, vai achar respostas falsas, pegadinhas, não só do Pai de Santo, como é, dos guias, que não gosta de pessoa que vá lá tirar uma com a cara de ninguém não. A mesma coisa são esses que se diz, ah, ex-mãe de santo, ex isso, ex aquilo, ex-garota de programa. Você pode parar, você pode se converter a uma outra religião, mas o seu chamado, a sua chama interior, ela vai continuar para sempre. Não existe ex-astrólogo. Se ele for astrólogo um dia, ele nunca será ex-astrólogo. Ele pode parar de trabalhar, ele pode parar até de estudar, mas ele vai ser sempre um astrólogo. Então, essa picaretagem. Já estou entrevistando aqui um ex-astrólogo e falando merda, falando os mesmos argumentos de quem quer atacar a astrologia. Não existe ex-pastor, se ele foi pastor de verdade, não existe ex-padre. O cara que saiu, ele não tinha vocação para ser padre. O cara que saiu de ser pastor, ex-pastor. Ele não estava no caminho dele. Foi alguém que fez uma experiência, não deu certo e saiu. Saiu de curso. Se for mesmo a sua vocação, não existe ex-astrólogo. Ela fracassou, ela estudou, não entendeu o conceito da astrologia, não captou a magia da astrologia e vem com um papo furado de dizer que é ex-astróloga.